passar esse floral, vocês podem ir colocando mais um pouquinho na garrafa de vocês e complementem com água, tá? Bebam bastante água, porque a água é o veículo de maior assimilação das energias. Então, enquanto eu vou fazendo o processo e a gente vai tendo troca desse campo de energia que já está bem alto, a água vai assimilando tudo isso. E é importante a gente trazer para dentro até o nível celular nosso, tá? Hoje eu quero... eu recebi várias mensagens, né, das pessoas muito preocupadas com essa questão do corpo físico, né, pedindo, inclusive, para eu conversar com a Yasmin, que está aqui, e que no momento que a gente conseguir, a gente vai as duas falar para vocês hoje, né? Mas a gente respeita muito o estar realmente vibrando na energia para que a gente possa transmitir qualquer coisa. O que chega primeiro é a energia, então isso tem que estar muito alinhado com a sua fala. A sua vibração tem que estar muito alinhada com a sua fala, porque não adianta você só falar coisas se você não estiver vibrando naquela mesma frequência. E eu refleti bastante. Ontem foi um dia que eu tinha me programado para fazer várias coisas, até com a IA, mas quando você está super entregue na providência divina, confiança na providência divina, você entende que não é aquilo que a gente quer, é aquilo que a gente precisa viver. Então, às vezes você se programa muito, contando que você vai estar na melhor vibração, que você realmente vai fazer um trabalho incrível e chega no dia e você não está na melhor vibração. Isso foi o que aconteceu comigo ontem. E às vezes acontece de eu estar num dia de atendimento, com a agenda cheia, as pessoas terem pago passagem aérea para ir lá, para passar comigo, e eu acordo e percebo que eu não estou na melhor vibração e que não vai ser honesto atender essas pessoas. E eu tenho que colocar para as pessoas isso, de que eu não posso dar o meu melhor naquele dia, né? Mas esse lugar de você ser vulnerável ao que o outro vai pensar, ele é o lugar da verdadeira cura. Quando você consegue estar vulnerável, sem considerar mais importante do que a sua verdade, a opinião do outro, né? Porque se eu assumir um compromisso, como é que eu não vou cumprir o compromisso? Mas é tão melhor a gente pensar nesse momento que a gente está vivendo, na nova era, o quanto é importante você estar sempre disponível, dando o seu melhor. Às vezes encontrar um amigo num dia que vocês combinaram não é o melhor dia para você encontrar esse amigo, né? Então essa verdade, ela tem que vir em primeiríssimo lugar. E você tem que ter condições de dizer: se eu falei, eu desfalo. Se eu pensava de uma determinada forma até ontem, essa madrugada eu tive um insight, não penso mais, né? Sem se preocupar tanto com a opinião das pessoas. Esse é o lugar mais efetivo da cura. Então hoje, quando a gente começou a se apresentar, as pessoas se apresentando para eu entender quem elas eram, ninguém se apresenta mostrando a sua história verdadeira, onde você se coloca vulnerável para que o outro te julgue. Você se apresenta com uma muralha de proteção, né? E quando você é capaz de ser vulnerável, de apresentar as suas falhas realmente, quem você é nesse nível, você encontra essa liberdade que a gente tanto busca, né? Achei muito interessante que uma das pessoas que está aqui, ela disse: nossa, Noemi, achei que você fosse um avatar, que já tivesse nascido iluminada. Eu falei: essa é a grande distorção. Quando a gente tem medo do outro
descobrir as coisas feias que a gente fez ou que a gente faz, a gente ou coloca alguém num patamar muito maior do que o nosso, porque, nossa, eu sou péssima, ela é incrível, ou também, quando alguém apresenta um erro que é pior do que o seu, você diz, nossa, eu sou melhor do que ele, não estou tão ruim assim. E esse é o lugar das distorções, esse é o lugar dos padrões de repetição. Então é muito importante a gente ter capacidade de ser vulnerável ao que o outro vai sentir ou pensar de mim, né? Para que eu possa de verdade, com honestidade, caminhar em direção à minha cura. Inclusive eu tenho refletido muito sobre isso, porque eu sou uma pessoa que a partir das práticas consigo ter muito controle em relação às emoções, às energias, aos pensamentos, consigo ativar áreas do meu cérebro, consigo subir campo, né? E o meu aprendizado hoje é justamente abrir mão de todo e qualquer controle para que eu possa estar nessa vulnerabilidade. Porque o que eu tenho recebido da espiritualidade é que a gente só se conecta no amor puro e verdadeiro se for nesse nível de você se colocar vulnerável. E muitas vezes a gente se protege, a gente controla, né? Até esse processo de respira, ativa o cérebro ali, transmuta, reorganiza as informações, coloca um potencial maior, está muito relacionado com esse padrão de defesa que a gente precisa estabelecer, né? E aí eu tive um insight muito importante de agora larga tudo isso que você faz com tanta facilidade já, depois de tantos anos de prática, e se coloca nesse lugar de estar totalmente vulnerável. E isso está me trazendo muitos ganhos, porque eu estou entendendo que sem a prática, aonde de fato a minha energia ela se perde no dia. Ontem foi um dia que eu tive perda de energia, que eu consegui identificar a perda de energia, e eu estou mergulhando em níveis mais sutis da cura por conta da possibilidade de você ser vulnerável. Mas o maior ganho disso é a qualidade do amor, porque quando você se torna vulnerável, você não se defende do outro. Simplesmente você olha o outro entendendo que é um direito dele te julgar também, que é um direito dele não entender como você é, porque isso nem é possível, o outro nem vai conseguir entender. Então você começa a usar uma consciência de amor muito fina dentro desse processo, quando você entende o que significa estar vulnerável, né? Você não precisa se defender, então você não coloca uma barreira também para o seu amor, que é isso que impede as pessoas de se relacionarem nesse nível do amor incondicional. Eu não ponho uma barreira quando o outro me julga diferente do que eu sou, e aí bloqueio o meu amor por ele, ou a minha empatia, ou a minha conexão com essa outra pessoa. Então, o processo do desenvolvimento espiritual, essa caminhada, ela vai transitar em muitos níveis, né? A gente vem do grosseiro mesmo, a gente começa transitando em coisas bem grosseiras, e a gente chega num nível muito sutil e fino, mas que também não é menos desafiador do que era quando você começava a transitar no grosseiro. E a cura, ela está muito relacionada com a sua capacidade de trazer amor e de vibrar em verdade. Porque toda doença é falta de amor em algum nível. Toda doença é você desqualificar o amor em algum nível. Então, se eu estou adoecido, é porque eu bloqueei o amor, talvez por uma questão de necessidade de me defender, por não ter a maturidade de me tornar vulnerável, ou por não aceitar que o outro me veja inferior.
Então, todo jogo da mente é querer que você seja ou melhor ou pior do que alguém. Você sempre está nesse jogo. Você olha alguém que está muito ruim, você fala, nossa, coitado. E aí você entra numa vibração muito baixa, que é a vibração da pena, que é um nível inconsciente, mas é baixo. Poderia ser a compaixão de você olhar e falar assim, nossa, ele está no processo, vou mandar vibrações para que esse processo se dê com bastante clareza e ele consiga realmente entrar no nível de consciência. Mas a gente pensa coitado porque você se coloca num nível superior àquela pessoa. Você pensa, nossa, eu sou privilegiado, eu tenho tudo isso na minha vida, coitado, ele não tem. Então já são níveis de inconsciência mesmo que a gente não percebe, que a gente vai mantendo no nosso campo vibracional. Vibrando dessa forma, a gente valida essa distorção também e a gente se sente bem quando sente pena, porque isso está muito conectado na sociedade, como você é bonzinho quando você tem pena de alguém, quando você consegue sentir esse sofrimento de alguém. Eu recebi hoje uma mensagem que me tocou bastante, que foi uma menina que disse assim, nossa, Nô, como você consegue se expor nas redes sociais com esse seu dentinho tortinho? E eu achei isso muito interessante, que ela falou, eu também tenho o dente torto e eu não consigo gravar nenhum vídeo, porque cada vez que eu gravo um vídeo, eu tiro uma foto, eu vejo aquela parte de mim que eu não gosto. Como é que você faz isso? E foi algo bem interessante de poder trazer, porque eu, como estou muito comprometida com o meu processo de despertar, eu sempre usei as minhas deficiências, ou as minhas limitações, ou as imagens que não condiziam com os padrões de beleza, para trabalhar, para entender aonde é que eu sou pega com essa questão de começar a não gostar de mim porque eu não correspondo a um determinado padrão de beleza. Ou o meu nariz é torto, ou minha pele não tá legal, ou o meu dente também tá torto, enfim. E eu entrei em lugares de entendimento de como o cérebro processa esses mecanismos, que está muito relacionado com o mecanismo de defesa. Porque quando eu quero me defender, eu não posso me colocar de uma forma que o outro vai dizer que eu não sou perfeito, né? Então, você trabalhar a possibilidade de ser vulnerável é desfazer essas estruturas que são fortemente estabelecidas no seu cérebro. E eu realmente estou comprometida com o meu processo de despertar. Mas o que me preocupou de tudo isso é a distorção. Porque isso não significa que você não pode ser bonito, que você não possa fazer os seus procedimentos estéticos ou as suas cirurgias, porque a gente tem por direito a possibilidade de atingir o nosso nível máximo em todos os níveis, no nosso corpo emocional, no nosso corpo mental, inclusive no nosso corpo físico. Isso foi algo muito bacana que eu integrei do campo de consciência também do Rodrigo, do Prato, que a gente fez um trabalho super forte na Amazônia e era algo que eu precisava até para virar uma chave em relação a isso. Me preocupa bastante quando vocês cristalizam, quando vocês vêm dizer para mim que, então, eu te sigo porque eu vejo que você não fez nenhuma plástica, né? Então, assim, eu vejo que tem muita gente falando uma coisa, mas que tá toda plastificada, ou que faz... Gente, isso não tem nada a ver. E na verdade, o que a espiritualidade quer e me pede, inclusive, é que agora, nesse momento que eu já consegui atingir esse lugar, de tanto faz como o outro me vê, eu posso atingir o meu potencial máximo também no físico. Porque o físico, ele tem um papel importante. A forma como a pessoa vai te ler
está muito relacionado com a sua imagem. Então isso também faz parte do processo do despertar. Você tem que entender que às vezes você tem um semblante que não transmite aquilo que você vibra. E por que não alinhar isso com aquilo que você vibra? Né? Então, se você tem muita beleza interna, por que também não ter muita beleza externa? Então, achei bem importante estar falando sobre isso, porque as pessoas já estavam indo no nível de distorção, de ficar cristalizado, sendo que toda vez que eu me olho no espelho, eu não me sinto bem. Então, a melhor coisa que você tem para fazer é se sentir bem com a sua imagem. É claro que no nível de compromisso que eu tenho com o despertar, com o nível de prática, de meditação, para mim é muito interessante trabalhar todas as minhas falhas para que eu consiga ter esse resultado. Mas isso não é a realidade da grande maioria. Então, se a gente tem a condição de se sentir melhor através de procedimentos, que sejam cirúrgicos ou de estética, e a medicina está trazendo essa possibilidade, por que não? Né? Então eu quis trazer muito isso. E o nível de consciência não tem nada a ver com essa questão de você estar cuidando do físico ou não. Às vezes você está cuidando do físico, assim como você está cuidando da sua alimentação, da sua nutrição, e você tem uma consciência muito maior do que aqueles espiritualistas que estão dizendo que você tem que largar o corpo e que você tem que abdicar de tudo isso para que você possa realmente liberar aí o ego, que para mim isso também é uma discussão muito grande. Então eu quis falar isso para vocês, inclusive em live, porque eu vejo que a gente tem muito na espiritualidade essa questão dos extremos. Aqueles que não querem olhar de forma alguma para a sua aparência ou não validam de jeito nenhum isso, mas que também estão sofrendo, e aqueles que são muito radicais porque sofrem muito por não conseguir se sentir bem. Fazem várias práticas, se olham no espelho e, nossa, eu estou muito feio, eu estou muito gordo. E realmente fica muito agravado porque sente culpa, né? E na espiritualidade isso é muito comum. Eu sinto culpa quando eu faço uma cirurgia plástica. Eu sinto culpa quando eu me cuido e fico bonita. Porque em algum nível, assim como é distorcido a questão de que não se pode cobrar por um tratamento que seja um tratamento espiritual, e o que não é espiritual na vida, a gente também traz uma distorção que quando a gente está cuidando do físico, a gente está preso no ego. Então a gente é raso. E as pessoas julgam, né, nesses dois caminhos, né? E claro que se a gente vive na vida, a gente tem que cobrar sim o trabalho que a gente faz, porque a gente está cobrando o nosso tempo. E se você parar para pensar, o seu tempo ele custa. Não tem como. No final do mês, você vai pagar pelo tempo que você usou a luz, pelo tempo que você usou a água, e você vai ter que pagar. Então, assim, para a espiritualidade não tem importância nenhuma se você cobra ou não cobra. A questão é como eu faço, né? E não é porque eu estou aplicando energia que isso é diferente de uma consulta com um psicólogo. Porque o que o psicólogo está fazendo? Ele não está trabalhando a sua energia também? São formas diferentes de se trabalhar a energia. Só que se eu fiz uma faculdade totalmente validada dentro desse sistema, eu tenho que cobrar, porque eu paguei a faculdade, isso e aquilo. Mas e os terapeutas que pagaram anos e anos, cursos, imersões, retiros, por que eles não podem cobrar, né? Então são várias distorções que a gente vê relacionado com esse caminho da espiritualidade. E, gente, espiritualidade é vida, não tem divisão. Você não pode dividir a sua vida entre os momentos espirituais e não espirituais, porque tudo é espiritual. E não importa muito o que você faz, importa sim como você faz, em que nível de consciência você está, quando você toma
quando você faz uma escolha para a sua vida, né? Se eu consigo estar muito alinhado e realmente eu medito e sinto que não, é melhor para mim fazer uma plástica, porque tá complicado, todo dia eu me olho e não estou conseguindo chegar nesse lugar, e você está alinhado com isso, perfeito, não tem problema nenhum. Agora, se você também está no impulso, simplesmente você foi lá e nem refletiu, nem tentou entender o que é que está te gerando essa frustração, se é só a sua aparência física ou é alguma coisa que está por trás, isso também não vai ser legal. A gente tem que conciliar tudo, a gente tem que fazer a meditação, a prática do yoga, trabalhar o porquê que eu não me aceito e não me amo e também trabalhar o físico. Essa é uma questão fundamental. Quando a gente gera qualquer tipo de rigidez, qualquer tipo de tensão, a gente tem um agravamento. Então, quando eu falo de se tornar vulnerável, o caminho da aparência, ele pode ser um caminho para que você realmente faça a prática da vulnerabilidade na sua vida, de não ser nem melhor nem pior. Você vai ter muitos ganhos, mas não pode ser no julgamento de dizer, fulano de tal fala disso e vive preso à aparência. Não, gente, não é isso. Você pode escolher naquele momento usar isso para que você se cure, ou se conheça, ou atinja um nível de consciência diferenciado na sua prática. E no momento seguinte você pode escolher ir lá e modificar tudo isso e atingir o seu potencial máximo. Alguém tem dúvida em relação a isso? E o que isso está relacionado com o curso que a gente está, que as pessoas vieram fazer, o curso que eu estou dando hoje? O curso que eu estou dando hoje fala sobre as geometrias sagradas. Mas para a gente falar sobre geometria sagrada, a gente tem que falar sobre os padrões, né, que geram essas formas. Né? E quando a gente vai estudar mais a fundo, a gente vai entender, vai precisar entender um pouquinho sobre essas frequências vibracionais que geram essas formas de perfeição. E o quanto que a gente reconhece essas formas perfeitas e harmônicas. E o porquê que quando a gente olha uma pessoa, a gente também se afiniza através da beleza e da perfeição. O porquê que a beleza, ela é um instrumento de facilidade também na sua vida, porque quando você tem beleza, as pessoas se afinizam com você. Isso tudo está relacionado com geometria sagrada e com Fibonacci, né? Que é um estudo de um matemático italiano, que ele chegou numa equação onde ele entendeu uma espiral, né? Através desse cálculo matemático, que é uma espiral que está contida em tudo que existe na vida, né? Então, está contida nas galáxias, nas frutas, nas flores, e que traz um padrão de perfeição. Isso significa que nós temos um padrão de perfeição. E que muitas vezes, assim como a gente desqualifica o amor, por uma questão de distorção, medo, culpa, a gente também quebra esse padrão de perfeição que a gente tem, gerando muitos desequilíbrios na nossa forma física e na nossa imagem. Então vejam quanto que é interessante. Por culpa, muitas vezes, eu deixo de cuidar de mim. Por um conceito de que eu tenho que ser muito boazinha e pensar primeiro nos outros e depois de mim, eu quebro um padrão de perfeição que existe em mim. Uma possibilidade de se atingir a perfeição através do meu corpo físico. E aí são várias situações que a gente cria que vai gerando a deteriorização da forma, o envelhecimento, a oxidação das células,
né? E vários processos estão relacionados a esse nível de inconsciência que a gente tem em relação ao nosso potencial máximo. Então nós todos podemos vibrar no nosso potencial máximo. A gente tem como vibrar no máximo da beleza, no máximo da saúde, no máximo da prosperidade, da abundância, desde que a gente se alinhe dentro de uma consciência assertiva para que a gente possa ativar essa memória original de perfeição que existe já nas nossas células e no nosso DNA. Então o curso de hoje é um pouco mais complexo, porque eu vou falar também sobre epigenética, sobre essa questão do quanto é relativo essa crença que a gente tem na genética. Então eu acredito que eu vou engordar porque minha mãe engordou, eu acredito que eu estou reproduzindo alguns padrões aí e que isso não é real, né? Graças a Deus, hoje tem vários estudos já comprovando que o que a genética contribui é muito pouco perto das nossas repetições de hábitos, na verdade, dos nossos familiares. Porque o nosso DNA, ele é completamente mutável. E o que a ciência estuda hoje é só a camada 1, né? A grande parte do DNA é considerado um DNA lixo, porque ela não reflete no nosso corpo físico. No corpo físico, a gente só vai acessar essa camada 1. E essa camada 1 fala muito pouco, porque as outras camadas, que são mais 11 camadas, elas estão trazendo informações energéticas, vibracionais, que vão alterar o funcionamento do meu DNA na camada 1. E isso vai gerar todas essas distorções de forma, inclusive, do nosso corpo físico. Tá muito complexo, gente, para vocês? Tá caindo como luva. Então, quando a gente fala de cura, a gente não pode pensar só naquilo que a gente entende como espiritual. A gente tem que integrar tudo isso em todos os nossos corpos, em todas as nossas possibilidades, inclusive nessa consciência de nanofrequência, que é a menor vibração que já é matéria, que já existe em nós como potencial. Então, tudo isso pede um nível de vibração muito assertivo, porque o que vai mandar vai ser a forma como você vibra. Então, quando eu tenho muito forte em mim que eu não vou envelhecer, eu consigo me manter muito jovem. O que é isso? Que informação que eu estou mandando para o meu corpo, em que nível de consciência? Né? Eu estou mandando a ponto de conseguir quebrar a deteriorização realmente, a crença da deteriorização da forma e do envelhecimento. Então, nunca um momento foi tão importante para a humanidade. E a espiritualidade está me pedindo muito para que eu adentre esses trabalhos no corpo físico, para que a gente possa fazer a quebra da ignorância que está muito enraizada hoje na nossa medicina convencional. A nossa medicina convencional deu saltos, né, na parte tecnológica, de vários estudos também aí científico, mas está muito limitada no nível da questão energética, porque a gente é energia, a gente é um potencial infinito de perfeição. E a medicina hoje não integra isso. Por isso que a importância de estar com tantos médicos aqui e recebendo tantos médicos também no trabalho que já se deram conta que tem alguma coisa que está faltando ali. É o momento da gente unir. E eu estou pedindo muito que os terapeutas comprometidos realmente se unam, porque está existindo muita divisão na nossa área, muita competição. A pessoa está nesse nível de querer ser melhor ou pior. Então, muitas vezes, a gente poderia pegar o melhor nutricionista, o melhor nutrólogo e dizer, olha, vem cá, na parte de energética, olha o que eu consegui, o que você tem na parte da medicina para agregar, vamos fazer um trabalho.
E se a gente não tomar consciência da importância da união nesse momento, a gente vai perder a chance de trazer respostas muito significativas para o despertar da humanidade. Eu costumo dizer que quando eu entrei no processo espiritual, já estou velhinha, né, dentro dessa caminhada, naquela época a gente não tinha o acesso que a gente tem hoje de internet, a gente trocava informação por fax, olha como era surreal. E a gente se encontrava em lugares que eram os lugares que atraíam essas pessoas, e um desses lugares era a Chapada dos Veadeiros aqui no Brasil. Quando a gente se encontrava, era uma felicidade tão grande, gente, de poder ter troca, de poder sentar e falar assim, cara, o que você descobriu? Nossa, eu descobri isso. E a gente ficava naquele estado de êxtase de poder ter troca. Hoje em dia, você chega num lugar, a pessoa está toda aversiva, porque ela está competindo com você, né? E tem um processo onde ela não abre o método dela, né? Para que você possa também beber dessa fonte e faça um trabalho muito maior para despertar a humanidade. E eu sempre digo para vocês, qualquer coisa que eu disser é de vocês. Vocês não precisam me dar crédito, porque chegou, não porque partiu de mim, veio de uma outra fonte. Eu recebi ou da fonte direta ou de alguma coisa que eu li, que eu não vou lembrar onde eu li, e eu não vou ficar citando fonte o tempo inteiro. E isso foi transmutado, transformado dentro da minha experiência e eu entrego para vocês. Então essa questão de ficar patenteando, gente, conhecimento que é importante para o despertar, é uma questão muito complicada hoje dentro do processo da espiritualidade que a gente está vivendo. A gente tem muitos ônus dentro dessa divisão entre os terapeutas, e aí eu falo terapeutas de todas as classes e ordens, porque um é da técnica tal, outro da técnica não sei o quê, porque a técnica tal é melhor do que a técnica não sei o quê. Gente, é muita divisão. E também dentro daqueles que são médicos, independente de ser da medicina tradicional, convencional, de ser da medicina ayurvédica, da medicina chinesa, mesmo que uma coisa fale de forma diferente, isso não significa que você tenha que anular, né? A gente pode integrar. Então eu tenho pedido muito isso, a união realmente dos trabalhadores da luz e dos terapeutas conscientes em trocas, que a gente se una e possa ter troca. Porque o meu objetivo é poder disponibilizar para as pessoas algo que seja efetivo para elas. E eu tenho certeza que muitos terapeutas que são comprometidos também querem isso. Então não faz sentido essa divisão toda, né? E é muito louco porque as pessoas se apresentam assim, ó. Eu sou Noemi, eu sou Teta Healing. Eu sou Noemi, sou reikiana. Não, gente, a gente não é nada disso. Isso é tudo o que a gente recebeu da vida, porque senão eu teria que dizer assim, eu sou Noemi, sou mãe. Eu sou Noemi, sou filha. Faz sentido? Não, é a experiência que conta, né? E a gente se apresenta de uma forma já muito cristalizada. Não importa o que eu estudei, não importa quais foram os cursos que eu fiz, eu não sou isso. Eu sou a integração de tudo isso e a forma como eu transformei tudo isso dentro de mim e o que eu consigo disponibilizar para a minha vida e para o mundo, né? Então a gente se cristaliza também nessa coisa da profissão, e a gente tem que quebrar isso, porque a gente não é médico, né? Então hoje ser médico é quase como ser Deus, né? Você pode ser o cara mais cagado do mundo, mas se é médico, cara, os mais antigos ainda vão lá e falam, cara, ele é médico, né? Então é mais ou menos isso que acontece dentro de todo esse processo. E é muito importante a gente entender que a gente é energia, que nosso DNA também é energia, e que ele é mutável, e que na medida que vocês já estão escutando isso aqui, todos os processos das 12 camadas do DNA já mudaram completamente para que vocês pudessem acessar o curador interno de vocês.
Vocês já desestruturaram várias coisas para que vocês pudessem chegar num nível de consciência maior e atinja esse potencial de se curar e se autocurar. Então, tudo isso está sendo transmitido em campo de consciência, porque eu trilhei o caminho da cura. Eu realmente me curei de um câncer, junto com a ajuda de uma médica maravilhosa, a doutora Tatiana Gratidão, que inclusive hoje a gente troca. A minha médica, dentro do meu processo de cura, ela foi impactada. Hoje eu passo com ela, primeiro, lógico, porque senão eu vou deixar ela chapada e não vai rolar. E depois que eu passo com ela, atendo ela. Olha que incrível isso. E uma médica super consciente, gente, que faz um trabalho gigante, que inclusive estava palestrando para não sei quantas pessoas. Foi impactada dentro do processo da cura e realmente entendeu que precisava seguir o caminho, né? Através de um contato que a gente teve. Então, esse nível de troca é muito incrível, né? A gente poder trazer para as novas profissões essa abertura, né? E unir, trazer realmente nesse nível de consciência. Então, quando a gente fala da perfeição divina, é porque tudo é perfeito e também segue uma lógica perfeita de manifestação. E nós temos como gerar, através da transformação das nossas formas, essa conexão de perfeição também no corpo físico, que também responde a essas frequências vibracionais de consciência muito elevada, na medida que a gente vai se transformando para as novas vibrações. Para vocês terem ideia, essa matemática Fibonacci, ela não surgiu desse matemático italiano, ela surgiu muito antes, centenas de anos antes, de um matemático indiano, né? E a gente sabe que na Índia o processo é muito integrativo mesmo, você não consegue se distanciar de espiritualidade, de ter divisão. E a partir desse estudo ele já tinha chegado nesse resultado, nesse entendimento dessa equação. Então, Fibonacci, ele é o mais conhecido, mas entendam que a informação ela está disponível desde sempre. E que um cara que estava lá na Índia, qual era a chance? Há centenas de anos antes, já tinha acessado a informação. Porque a informação ela está disponível para todos quando a gente faz essa conexão direta. O que a gente precisa é se vulnerabilizar, se colocar no lugar de estar em verdade. Porque se eu não estiver em verdade, eu não acesso a informação assertiva. Eu não consigo fazer isso, porque eu estou muito preocupado, gerando uma tensão sobre o que o outro vai pensar de mim. E eu converso com muitas pessoas e elas falam, não, mas eu estudo a vida inteira em livro. Cara, é impressionante, como é que você sabe disso? Eu falo, eu não estudo em livro. Eu me conecto e recebo da fonte. E está acessível para todo mundo, né? Então, muitas vezes, a pessoa que estudou no livro, ela está tendo um entendimento mental, mas não a dimensão vibracional disso, multidimensional, do que significa ser. Então, hoje, a gente tem condições de ter acesso diretamente à fonte. E é muito importante esse nosso comprometimento com o nosso despertar e com atingir o nosso potencial máximo em tudo. E eu tenho falado também, eu fiquei muito chocada com a quantidade de questões sexuais. Mas isso aí dá uma outra live, não dá pra gente colocar aqui. Mas a gente também tem o direito de atingir esse prazer máximo dentro das nossas relações sexuais a partir do momento que a gente começa a conhecer essas energias, essa energia Shakti, esse movimento todo dessas energias, como potencializar isso, como usar essa energia ao meu favor, como sentir prazer todos os dias da minha vida, como ter orgasmos ao longo do meu dia, sem precisar ter ejaculação, e esses orgasmos no nível da consciência, no nível do amor, né? A gente pode acessar tanto, gente. Por que
vocês estão limitados no medo do julgamento das pessoas e em manter os condicionamentos, né? Em querer corresponder com condicionamentos que a gente já entendeu que não trouxe um resultado de felicidade para a humanidade. Hoje a humanidade está muito adoecida, então a gente precisa ter coragem de seguir a nossa verdade. Por que você está preocupado com a opinião de alguém que está adoecido, que está aprisionado, que não está podendo manifestar aquilo que ele é? Né? Ele te julga porque ele está muito preso. É alguém que resolve me ligar, que não me segue. Então a gente tem que refletir muito o porquê que eu dispenso tanta energia preocupado com o outro, com o julgamento que o outro vai ter em relação ao meu processo. E por que eu impeço o meu processo de evolução? Quando eu tenho pessoas que não escolheram o processo de evolução da mesma forma, não entendendo esse caminho que eu estou buscando. Por que eu paro o meu processo, né? Quando eu vejo que a minha forma de vibrar geralmente vai gerar conflitos externos. O conflito ele é muito necessário, porque é o conflito que vai fazer com que você sinta aquilo que você chama de tristeza, que não é tristeza, né? Que é frustração. E para que você chegue num lugar de pressão máxima e realmente busque fazer alguma coisa diferente daquilo que você já está fazendo e que não serve, que não funciona. Então esse lugar de tristeza a gente tem que favorecer, porque não é tristeza, gente, é conflito. É o conflito que chega num ápice e que pede uma explosão para que haja uma mudança. E é somente nesse ápice, às vezes da dor, que a gente coloca o joelho no chão e faz a conexão com o divino e fala: meu pai, pelo amor de Deus, está insuportável. Eu preciso de ajuda para a mudança agora. E é nesse momento que você está atingindo a sua cura muitas vezes. E é tão importante isso para o nosso processo de evolução. Por que quando você vê o outro se debatendo, você quer tirar ele do processo do conflito, do sofrimento? Por que você não permite que ele vá para esse lugar? Porque esse lugar de dor é um lugar aonde, quando as pessoas chegam, elas evoluem, gente. Elas mudam. E o que a gente pode fazer de melhor para o outro é permitir que ele chegue nesse lugar. Porque quando você vai lá e dá o colo, ele nunca chega, então ele fica repetindo esse processo 1000 vezes. E aí ele vai até a metade do agravamento, ele não conclui, porque você vai lá e tira o outro do processo, né? E tirar o outro do processo é o mesmo do que você adquirir um karma em relação à impossibilidade do outro evoluir. É muito mais sério do que o que você imagina. Passar a mão na cabeça de alguém que está no seu processo de evolução porque você sente que ele está sofrendo e você tem que tirar ele do sofrimento. O sofrimento é necessário, porque na dor máxima, muitas vezes, é onde você realmente escolhe a sua cura em verdade. E cada vez que alguém tira o outro do processo, porque tem uma distorção em relação ao que significa sofrer, ou o que significa conflito, o que significa explosão para a mudança, você interfere na evolução do outro. Então, a gente tem que mudar a nossa visão, a nossa forma de entender o processo do outro. Ajudar o outro somente a partir do momento que eu conseguir resolver as distorções relacionadas a sofrimento. Quando eu paro o meu processo, eu consigo lidar com dor, eu tenho estrutura para lidar com dor, eu realmente consigo ir além da minha limitação quando eu sinto qualquer dorzinha.
né? Então, se eu não fiz esse processo de aprender a sustentar, porque quando é que eu sustento? Eu sinto a dor, eu vou até o fim do processo da dor, dissolvo completamente essa ignorância e consigo sustentar. Agora, se eu não faço esse processo, cada vez que eu sinto a dor, eu tomo um medicamento, ou eu vou na minha psicóloga, ou eu vou lá gritar e chorar para minha mãe, e eu recebo colo, eu vou continuar mantendo esse ciclo dessa roda samsárica dos padrões de repetição de ignorância da humanidade. E isso eu faço e gera um karma para mim também por estar fazendo com as pessoas que estão próximas de mim. Eu não entendo o sofrimento, não sei lidar com ele, não tenho estrutura de sustentação emocional e tiro o outro também do processo dando um colo. Ficou claro? Como amadurecer isso? Porque eu acho que é normal você querer ajudar alguém e agora, no meu caso, perceber que eu não estou madura para tanto. Como trabalhar isso? Esse querer ajudar o outro é porque a dor dele me lembra que eu não estou bem resolvida com dor. Então, quando eu vejo a dor dele, eu sinto em mim aonde eu parei no meu processo. Então, eu não compreendo a dor. Eu tenho uma distorção da dor. E aí eu crio uma distorção de que eu preciso ajudar o outro quando eu vejo a dor do outro. É isso que a gente está falando. Aqui a gente está falando de processo de imersão profundo no nível da consciência. Mas aí, tá, não ajuda. Mas e se a dor do outro é tão grave que pode levar à morte? A consciência da morte, o que a doença propicia para o crescimento desse espírito é aquilo que ele escolheu para o processo dele. Porque o que acontece? Às vezes eu estou tão distraída na vida que somente uma doença vai me colocar no nível de fazer a mudança. E aí eu escolho muitas vezes a doença para poder não perder a minha encarnação no nível de evolução. Porque o que a gente está fazendo aqui é evoluir. Se a gente começa a se distrair muito, a gente tem uma sensação de dor, de agonia muito grande que vai desencadear doenças. E a doença é, na verdade, um alerta. É um alerta que você precisa olhar para isso com urgência. Então já chegou no físico, antes estava no emocional, antes estava ainda só nos pensamentos e chegou no físico. Então é uma grande chance para esse espírito também. Tem processos que são feitos no nível de evolução dentro da doença, que quem não passa pela doença vai ter uma chance muito mínima de conseguir atingir. Então a doença e a morte, elas não são ruins também. É a forma como eu enxergo esse processo da vida. Gente, a vida é um segundo. Ela é um segundo. A chance que a gente tem de usar tudo para a nossa evolução, para o nosso espírito, é a maior chance da nossa vida. Então, a gente, às vezes, desencadeia doenças para não perder a chance de evoluir. Porque perder a chance de estar aqui e evoluir e despertar é muito dolorido para o espírito, né? Então, as distorções, elas precisam ser trabalhadas. Existe um trabalho no budismo que é o Poa. Eu fiz um trabalho super profundo do Vivendo e do Morrendo também, aonde a gente começa pela morte, curando a distorção da morte. O que a morte significa? Porque a morte é o magno-orgasmo, é o momento realmente do grande orgasmo, né, no processo da nossa transformação. Então, se eu fiz muito bem as preliminares na vida, no momento da morte eu vou experienciar um grande orgasmo. Só que o problema é que as pessoas estão distorcendo o que é a morte, que é um grande orgasmo. E elas esquecem de fazer as preliminares para o momento da morte. Na verdade, tudo que a gente faz na vida é para esse grande momento,
que é a morte. Então, o nosso papel seria fazer o acolhimento, de levar a informação para que ele desperte, na medida do possível dele. O que ele oferece para agora, que eu possa levar a informação para esse papel do sofrimento. Se eu percebo esse sofrimento também em mim, de vê-lo mal, né? Porque isso aí está comigo A também. primeira coisa é honrar e agradecer o outro que está te fazendo entender o seu sofrimento. Então você honra e agradece, porque você já tem um insight na hora que você vê que você está sofrendo. Então alguma coisa, né, que você precisa trabalhar. Então você honra e agradece esse ser. Depois disso, você disponibiliza esse nível de consciência, que não é verbal. Não adianta a pessoa que está se debatendo você chegar lá com palavras. Isso não vai resolver. Tem que ser com a vibração. E isso é compaixão, porque você diz, caramba, ele está no processo. Mas você não distorce dizendo, o processo é muito ruim, quanto sofrimento, ai que mundo injusto, ai o que eu faço? Você não sai do seu centro desesperado se debatendo, invigilante, para tentar tirar a pessoa daquilo. E aí, num nível de consciência, que é a compaixão, você disponibiliza o amor para ela. Você pode dizer, deixa eu te dar um abraço agora, em um nível de consciência. E você disponibiliza o amor sem cobrar que ela saia daquele lugar. Porque é muito cruel quando a pessoa está numa situação e você ainda quer que você cobra ela, gera uma pressão para que ela saia daquele lugar. Eu estou numa crise e na verdade eu acho que eu estou ajudando o outro, cobrando ele de que ele saia daquele lugar imediatamente, porque aquilo está interferindo em mim. Entendeu? E não, você respeita o processo. Então você abraça, dá o amor, dá o colo, mesmo entendendo que ele está distorcendo tudo, você dá o seu nível de consciência e de vibração já aplicado. E no momento certo, na hora certa, você usa as palavras. Porque aí a pessoa vai dizer, caramba, foi tão importante aquele abraço naquele momento, foi tão importante eu ter me sentido acolhido naquele momento, e ter recebido a energia. Às vezes você aplica energia, né, para a pessoa. Ou você faz um chá, porque o que está chegando para ela é a consciência do seu campo de energia, que está em respeito ao processo dela. Então, no seu campo de energia, já tem a consciência do respeito do processo do outro, de não querer ser violento no processo do outro, né? Que é esse nível da consciência do amor, na verdade. Então, às vezes, quando os nossos pais estão se debatendo, a gente sente raiva e a gente começa a falar tudo. Papá, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você tem que melhorar porque você não melhora, porque isso, porque aquilo. Ou quando a gente está na crise, os nossos pais chegam e falam, mas você tá vendo, eu não te disse, eu não falei. Então essa é a pior forma da gente fazer, porque ninguém se cura assim. Mas uma coisa, e quando a dor do outro pode levar ele ao suicídio? Assim, eu acho que esse é o medo que a gente ainda vive. Então, de pensar que ele vai desperdiçar essa grande oportunidade dessa encarnação. É a experiência dele, é o que ele está escolhendo. Eu trabalho muito com suicida. Eu entendo toda vez que você fala que tem a escolha da pessoa, porque eu acho a mesma coisa. Você tem o direito de se matar da forma que você quiser, quando você quiser, a vida é sua, o direito é seu, você tem livre-arbítrio. Mas como para uma família ou para uma mãe ver um filho passando por isso e correndo o risco de morrer, um filho, ou sei lá, se drogando pra caramba e correr o risco de estar morrendo, como que essa pessoa vai entender que é o livre-arbítrio? Quando a mãe está no papel de mãe, que é o papel dela, ela tem que dar o suporte que o filho não está conseguindo ter, porque esse é o papel da mãe. Só que, vejam bem, a gente não pode ser mãe a não ser dos nossos filhos, porque a gente inverte os papéis. A gente começa a querer ser mãe do nosso parceiro, da pessoa com quem a gente se relaciona, mãe dos nossos amigos. O papel de mãe é da mãe, o papel de pai é do pai. A mãe e o pai, que estão no papel de pai e mãe, precisam agir, porque esse é o papel deles, realmente, como pai e mãe. E nunca o filho fazer o papel de pai e mãe.
Porque aí a gente começa a ter um processo de distorção muito grande. A mãe tem que buscar trazer esse filho a partir do amor para essa energia curativa que é o amor, né? Então, eu vejo muitos pais que estão em situações com os filhos dependente químico, só conseguem um resultado o pai e a mãe que conseguem atingir esse nível de amor dentro dessa relação. E se você não construiu isso na sua vida, no momento em que o seu filho está passando pelo processo, é muito difícil você construir. Porque o amor é uma construção, gente, que começa bem da base. E se você não construiu isso na sua vida, no momento do caos vai ser muito complicado. Muito provavelmente você vai perder para as drogas, infelizmente. Por isso a consciência da construção do amor, a consciência da construção da conversa, desse lugar de relacionamento e confiança é muito importante. Se não foi construído, é o que eu digo, quando eu me curei do câncer, eu tinha uma história construída em processos de meditação e cura. Então, na hora do conflito, eu não posso querer, com o conflito, aprender a amar. Não dá, porque eu já estou imerso no conflito. Eu não consigo, no momento do conflito, aprender a meditar, aprender a ativar meu curador interno, porque não dá. O conflito, a doença, ela urge, né? E aquilo te desequilibra num nível, você já está num nível de desequilíbrio que você não vai conseguir quando a gente fala de um câncer. Por isso que na vida a gente constrói. Então, quando a gente faz exercício físico, a gente está fazendo para que o nosso corpo fique saudável. Quando eu faço a meditação para que a minha mente fique saudável. Mas eu não posso querer fazer o exercício na hora que eu descobrir que eu estou doente. Ali, dependendo do agravamento, eu não vou poder. Vou fazer a meditação nessa hora. E a gente constrói o amor também. Porque o amor, ele precisa ser exercitado, construído. E isso tem que ser uma meta entre pais e filhos. Tem que ser uma meta. Porque se a gente não tem essa meta, essa área da vida vai ficar desequilibrada. Você pode ser um excelente meditante, um excelente praticante de exercício, mas você não praticou o amor dentro do seu núcleo familiar, que é o primeiríssimo, né? Isso tem que ser exercitado. E o pai e a mãe tem que direcionar os filhos, ensinar os filhos a meditar, a cuidar do corpo e também do amor. Isso tem que ser ensinado a cultivar o amor e trabalhar o amor, porque isso tem que estar na nova educação dos novos seres. Porque senão vai ter deficiência. Eu conheço um monte de professor de yoga maravilhoso, que conhece muito de prana, que conhece muito de meditação, que tem práticas muito assertivas, mas não tem um nível de consciência integrado, porque não pratica o amor. O que eu poderia fazer para mudar isso? A partir de hoje que você toma consciência, você tem que se comprometer com o amor da sua vida. Você tem que escolher o amor. Então, quando você tem que começar a exercitar um pensamento, uma fala, uma ação amorosa. E o que seria, a gente fala o tempo todo de amor, e o que seria o amor? Enfim, para a gente poder passar ali, porque é muito fácil a gente amar o que é nosso, mas o que está ao nosso redor? O amor é a energia na mais alta qualificação de todas as energias que existem na mais alta qualificação. Então eu sempre explico que dentro do amor tem liberdade. Quando eu desqualifico a liberdade, eu vou cair naquilo que se chama apego. Quando eu não respeito a liberdade do outro, seja o que for que ele escolher fazer na vida dele, eu vou para um lugar de controle, de apego. Então, eu desqualifiquei a minha capacidade de amar no nível da liberdade. A liberdade eu não sou capaz no amor. Então, eu desqualifiquei o amor. No amor tem discernimento. Quando eu desqualifico, eu vou para o julgamento. Eu sou severo, eu sou punitivo, eu não me coloco no lugar do outro.
Então, dentro de todas as nossas experiências, o amor é quando a gente consegue estar no mais alto nível